O tribunal do júri, ele é formado por duas fases. Primeira fase, chamada de juízo da causa. E a segunda fase é chamada juízo da acusação. O juízo da causa, ele inicia com a denúncia e vai até a sentença de pronúncia. Então nós temos denúncia, interrogatório. Quer que coloque aqui? Posso colocar então? Vamos colocar. Denúncia. Interrogatório. Denúncia, né? Citação. Interrogatório. Depois, defesa prévia. Defesa prévia. Oitiva de testemunho da acusação e da defesa. Atenção, depois da oitiva de testemunho, nós não temos aqui a fase do 499. Nós vamos direto para as razões finais. E aí, depois das razões finais, aqui nós vamos ter a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação e a absolução sumária. Pronúncia, o juiz considera que houve indícios da autoria e prova da materialidade do crime doloso contra a vida. Impronúncia, ele não considera que houve indícios da autoria e prova da materialidade. Desclassificação, ele pode considerar que não se trata de um crime doloso contra a vida, pode ser uma lesão corporal. E finalmente a absolução sumária é quando ele encontra presente no crime alguma excludente de ilicitude, como uma legítima defesa, como estado de necessidade, como estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Beleza? Se ele for pronunciado, é que nós vamos para a fase do juízo da acusação. Na fase do juízo da acusação, é que nós vamos ter o julgamento propriamente dito, em que nós vamos ter a chamada dos jurados, por o conselho de sentença. Aquele conselho de sentença vai ser composto de 7 jurados, depois ele vai ser interrogado, depois vão ser ouvidas as testemunhas, depois nós vamos ter os debates orais pela acusação e pela defesa, e finalmente aqui os jurados vão votar os quesitos para condenar ou absolver. Beleza? Feito essa pequena explicação, vamos passar, que a nossa aula não é do tribunal do júri. Só porque você foi muito longe. No caso, antes da denúncia, antes é que ocorre o inquérito policial. Isso. No caso aqui eu estou falando da fase do júri Já está na processual, né? Processual. Claro que antes disso nós tivemos o inquérito. Beleza pura? Tranquilos. Homicídio simples. Agora vamos tentar esmiuçar um pouco cada um deles, começando pelo homicídio simples. Tá? O que é o homicídio simples? Então, um conceito bem fácil seria aquele homicídio
que não possui qualquer circunstância privilegiadora nem qualificadora. Então, quando o homicídio não tiver nenhuma circunstância privilegiadora ou qualificadora, ele será um homicídio simples e a pena será de reclusão de 6 a 20 anos. Nós temos homicídio privilegiado. É quando, por exemplo, o agente comete o crime impelido por relevante valor social. Aqui eu coloquei como exemplo valores coletivos. O agente mata o vil traidor da pátria. Imaginemos que nós tivéssemos um caso de guerra. Imaginemos, só por hipótese. O senhor me olhou feio por causa da guerra, né? Só um exemplo. É porque eu estou tentando ler ali do meio Não está conseguindo? Desculpe. Vou tentar fazer a letra maior. Está muito feia a letra? Não, a minha visão não está boa. Ok. Ô, velho. Quer que acenda aí para poder enxergar? Não, depois. Tá, ok. Então, veja. Imaginemos que nós tivéssemos uma situação de guerra em que um agente infiltrado, o próprio brasileiro, estivesse vendendo os segredos do Estado brasileiro para o nosso inimigo. E o Ed descobre. Então, ele é um agente da BIM, ele está na função de agente da BIM, ele descobre. E ele então mata esse vil traidor da pátria. Se o Ed praticasse esse homicídio, ele teria praticado um homicídio privilegiado, porque ele matou o vil traidor da pátria. Nós já falamos também que quando a pessoa é impelida por motivo de relevante valor moral, valores individuais, ela também pratica um homicídio privilegiado. E aqui nós já contamos o caso do pai que chega na sua casa e presencia a filha sendo estuprada por um marginal. Não há dúvida nenhuma que se o pai pegar de um revólver e matar o marginal, ele está praticando um homicídio privilegiado. Vejam, existe um homicídio, mas a lei dá um privilégio à pessoa que pratica o homicídio nessas circunstâncias. Também sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Nós tivemos um caso em Belém do Pará de um advogado que estava sendo traído pela esposa. E esse advogado encontrou a esposa aos beijos na doca de Souza Franco. Bom moço. Né? Estava lá na doca, os beijos e abraços com o amante. Ele então estava sob domínio de violenta emoção. E ao se aproximar dela, segundo relatos, ela teria ofendido injustamente a vítima. E ele, naquele acesso de fúria, acabou desferindo alguns tiros e matando a moça. Veja, eu não estou aqui justificando o fato, estou apenas contando que nesse caso especificamente, o cidadão, o júri considerou que ele agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. E acabou sendo privilegiado pelo homicídio. Aí diminui, né, professor? Oi? Aí diminui, né, de 6. Sim, aí vai diminuir a pena. Mas vários tiros aí no cara não caracteriza a intenção de matar. Ainda que ele desse, ele teve a intenção de matar, mas o que ficou caracterizado é que ele estava sob o domínio de violenta emoção e sofreu uma injusta agressão verbal da vítima. A tese da acusação, que não prosperou, é que na verdade o homicídio foi planejado.
premeditado, mas não prosperou. Tá? Ô Franklin, deixa eu perguntar uma coisa. O homicídio privilegiado geralmente pode ocorrer só entre casos familiares? Não. Porque agora, recentemente, teve um caso aqui na rodoviária que uma pessoa, uma moradora de rua, foi morta por um marginal. Sim. Ela foi estuprada, depois foi morta. Uhum. E pessoas que estão envolvidas nesses programas com os meninos de rua, falou que os companheiros, além de estarem drogados, porque eles vivem direto com aquela cola, estavam assim, muito revoltados e quase pegaram ele. Nesse caso, se pegasse, se tivesse matado ele, essa turma ainda sob efeito de drogas, como ficaria um caso desse? Não se caracteriza sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Se caracteriza o que nós chamamos da prática do crime por uma coletividade, em tumulto. É uma outra história, tá? Agora, vejam que o fato dele estar dominado ou influenciado pela droga só vai ter repercussões penais se você comprovar que, em virtude da dependência química, a pessoa era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Se eu provo que ele, embora drogado, tinha condições de entender o que ele estava praticando, ele não vai ficar isento de pena. Beleza? Professor, Assim aqui. professor, Diga. no caso do exemplo que o senhor deu, do pai que vai na casa dele e encontra a filha sendo estuprada. Uhum. Aí, no caso, ele mata o indivíduo que está estuprando a filha dele, isso não seria legítima defesa de terceiro? Se o estuprador estivesse tentando matar a filha, tá? Vamos supor que ele estivesse tentando matar a filha com uma engasgadura, com uma corda, e o pai chega, além dele estar estuprando a filha, está tentando matar a filha e atira, poderia haver uma legítima defesa. Mas, no caso... Mas se ele estava só estuprando a filha... Mas aí ele pega o cara que está estuprando, aí briga com ele e acaba matando. Isso não seria legítimo? Sim, aí seria legítima defesa. Mas ele chegar, encontrar a filha no quarto com o estuprador, pegar a arma e atirar e matar, é relevante valor moral. Ah, mas eu acho que tinha que ver a condição que ele estava de pena aqui. Depende da situação concreta. Bom, aqui no homicídio privilegiado, já sabemos que a pena é a mesma do homicídio simples, mas diminuída de 1/6 a 1/3. Portanto, aqui é uma causa de diminuição de pena. Agora o homicídio qualificado. É aquele que é praticado dentro das circunstâncias do artigo 121, parágrafo 2º, e tem a pena de reclusão de 12 a 30 anos. Vamos lá, vamos ver as circunstâncias. As circunstâncias são as seguintes. Passa lá. Vamos recapitular bem bonitinho as circunstâncias, né? Nós temos mediante paga ou promessa de recompensa. A mediante paga ou promessa de recompensa é o homicídio mercenário. É aquele que é praticado por motivo econômico. Eu posso dar milhares de exemplos de casos que aconteceram em vários estados, notadamente o estado do Pará, em que, por conta de problemas de terra, muitos fazendeiros mandam matar não só poceiros, como mandam matar ecologistas, ambientalistas, deputados. Então nós temos o homicídio mercenário. É aquele em que há a paga ou a promessa de recompensa. Ele contrata um pistoleiro e diz: olha, vou te dar R$5.000 para tu matares o deputado fulano de tal.